Essa oração atravessou séculos. Foi sussurrada em quartos escuros, repetida em hospitais silenciosos, murmurada em momentos de medo profundo. Milhões de pessoas a pronunciam acreditando que conhecem seu significado, mas quase ninguém conhece a história que a fez nascer. E a verdade é que ela não surgiu em tempos de paz. Ela nasceu em meio ao caos. Para entender sua origem, precisamos voltar a um período em que o mundo parecia estar desmoronando. A Europa medieval não era um cenário de vitrais iluminados e cantos serenos. Era um continente marcado por epidemias devastadoras, invasões violentas, fome, medo e incerteza constante. Mosteiros isolados se tornavam fortalezas espirituais. Monges copiavam manuscritos à luz de velas, enquanto do lado de fora vilarejos inteiros eram consumidos pela doença e pela instabilidade. Não havia explicações científicas. Não havia garantias. Havia apenas fé e a necessidade desesperada de sobreviver. É nesse cenário que a oração começa a ganhar forma, não como um texto decorativo, não como tradição repetida por hábito, mas como resposta urgente a uma ameaça real. Registros antigos indicam que comunidades inteiras viviam sob a sensação constante de perigo. Doenças que surgiam sem explicação eram interpretadas como forças invisíveis. Conflitos eram vistos como batalhas não apenas políticas, mas espirituais. E quando o medo coletivo atinge seu ápice, algo acontece. Religioso, conhecido por sua disciplina e firmeza, começa a formular palavras que não eram apenas súplica, eram declaração, não eram apenas pedido de proteção, eram afirmação de confiança absoluta em meio ao terror. A tradição diz que a oração foi escrita após um episódio que abalou profundamente aquela comunidade. Alguns relatos falam de uma crise devastadora, outros sugerem um acontecimento que muitos consideraram inexplicável. O que é fato é que, a partir daquele momento, aquelas palavras começaram a circular, primeiro entre monges, depois entre vilarejos próximos, e lentamente se espalharam. Mas aqui surge o primeiro detalhe que quase ninguém menciona. As versões mais antigas da oração não são idênticas à que conhecemos hoje. Manuscritos analisados por historiadores mostram variações, frases adicionadas, estruturas ajustadas. O que começou como uma invocação simples foi sendo moldado ao longo do tempo. Adaptado às necessidades de cada geração. Isso significa que a oração não nasceu pronta. Ela foi construída, lapidada pela dor, pelo medo e pela esperança de pessoas que precisavam acreditar que não estavam sozinhas. E talvez o aspecto mais surpreendente dessa história seja este: a essência original não estava centrada no medo do mal, mas na convicção de que a fé era maior do que qualquer ameaça. Ao longo dos séculos, à medida que o mundo mudava, o significado também era reinterpretado. Em tempos de peste, ela representava proteção contra a morte invisível. Em períodos de guerra, simbolizava resistência. Em momentos de instabilidade social, tornava-se âncora emocional. E assim ela atravessou gerações. Sobreviveu à queda de impérios. Sobreviveu a revoluções. Sobreviveu à modernidade. Hoje, quando alguém repete essa oração, talvez esteja buscando alívio para ansiedades diferentes, mas a raiz continua a mesma: o desejo humano de segurança em meio à incerteza. O que antes era medo de invasões agora pode ser medo do futuro. O que antes era temor da doença agora pode ser angústia diante do desconhecido. A oração permanece porque responde a algo atemporal, mas compreender sua origem muda tudo, porque revela que ela não foi criada em conforto.
Foi criada em resistência. Não nasceu da tranquilidade, mas da necessidade urgente de manter esperança quando tudo parecia perdido. E talvez seja exatamente isso que dá força às suas palavras. Talvez o poder não esteja apenas na repetição, mas na história invisível que a sustenta, na coragem silenciosa daqueles que as pronunciaram pela primeira vez, enquanto o mundo ao redor desmoronava. Quando você ouvir essa oração novamente, talvez a escute de forma diferente, não apenas como tradição, mas como eco de uma geração que enfrentou o medo e escolheu acreditar mesmo assim, porque a história raramente é simples. Por trás das palavras mais conhecidas, quase sempre existe um passado que poucos tiveram a chance de conhecer. E, no entanto, existe um detalhe ainda mais profundo que quase nunca é mencionado. Quando analisamos as primeiras comunidades que adotaram essa oração, percebemos que ela não era apenas repetida individualmente, ela era proclamada em grupo, em momentos críticos, em noites longas, em situações em que as respostas humanas pareciam insuficientes. Isso muda completamente a perspectiva. Porque ela não nasceu apenas como um pedido pessoal, mas como um ato coletivo de resistência espiritual. Imagine o cenário: velas acesas tremulando contra o vento que atravessava as frestas de um mosteiro antigo, o som distante de incertezas do lado de fora, e dentro, vozes unidas repetindo as mesmas palavras, não como fórmula mágica, mas como afirmação de confiança em algo maior do que o caos ao redor. Com o passar dos séculos, a oração atravessou fronteiras, foi traduzida, adaptada, incorporada a medalhas, manuscritos, símbolos. Em alguns períodos da história, chegou a ser vista como excessivamente poderosa por aqueles que temiam interpretações equivocadas. Em outros momentos, foi incentivada como expressão legítima de fé. Esse movimento entre aceitação e cautela ajudou a moldar ainda mais sua forma final. E há algo ainda mais intrigante: quanto mais o mundo avançava tecnologicamente, mais a oração se mantinha viva. Quando a ciência começou a explicar doenças, quando a medicina evoluiu, quando o pensamento racional ganhou força, muitos imaginaram que práticas antigas perderiam espaço. Mas isso não aconteceu, porque a oração nunca foi apenas sobre explicar o mundo, foi sobre enfrentar o desconhecido com coragem interior. Talvez o segredo da sua permanência esteja justamente aí. Ela não depende de contexto histórico específico, ela se adapta à condição humana. Cada geração encontra nela um significado diferente, mas igualmente necessário. Para uns, proteção; para outros, força; para outros ainda, um simples lembrete de que não estão sozinhos. E isso nos leva a uma reflexão mais ampla. Quantas tradições repetimos sem conhecer a origem? Quantas palavras atravessam séculos carregando histórias invisíveis? Quando entendemos o contexto, algo muda. A repetição deixa de ser automática, torna-se consciente. Talvez o maior mistério não seja apenas como a oração surgiu, mas como ela conseguiu sobreviver a tantas transformações do mundo. Impérios caíram, fronteiras mudaram, ideias foram questionadas. No entanto, aquelas palavras continuam sendo sussurradas. E talvez, no fundo, isso revele algo sobre nós mesmos, sobre a necessidade humana de significado, sobre a busca constante por segurança quando tudo parece instável.
sóbria força silenciosa que emerge quando escolhemos acreditar mesmo diante da dúvida. Da próxima vez que essa oração for pronunciada, talvez você consiga ouvir não apenas as palavras, mas os ecos de séculos de história. Ecos de pessoas que enfrentaram o medo, a incerteza, a dor e ainda assim decidiram manter a esperança viva. Porque algumas tradições não sobrevivem por acaso, elas sobrevivem porque respondem a algo essencial. E essa é uma dessas histórias. Mas existe um último ponto que torna essa história ainda mais profunda. Ao longo do tempo, estudiosos começaram a perceber que a força dessa oração não estava apenas no que ela dizia, mas no que ela representava. Ela simbolizava uma linha invisível que conectava gerações. Pessoas que nunca se conheceram, vivendo em séculos diferentes, enfrentando desafios completamente distintos e ainda assim pronunciando as mesmas palavras. Isso cria algo raro. Uma continuidade histórica de esperança. Quando um monge medieval a recitava, ele não imaginava que, séculos depois, alguém em outro continente repetiria aquelas frases em um contexto totalmente diferente. E, ainda assim, isso aconteceu. A oração atravessou oceanos, culturas, idiomas. Foi levada por missionários, preservada por comunidades, transmitida por famílias. Em momentos de guerra, ela era dita em silêncio antes de decisões difíceis. Em tempos de doença, era repetida ao lado de leitos incertos. Em períodos de mudança social, tornava-se um ponto de estabilidade. Mas talvez o aspecto mais intrigante seja este. Quanto mais o mundo se tornou acelerado, mais práticas antigas como essa passaram a oferecer algo raro pausa. Porque repetir uma oração antiga não é apenas falar palavras. É interromper o ruído. É criar um instante de silêncio interno. É lembrar que nem tudo depende de controle imediato. Isso explica por que, mesmo em um século dominado por tecnologia, inteligência artificial e respostas instantâneas, tradições seculares continuam vivas. Elas oferecem profundidade em um mundo superficial, continuidade em um mundo acelerado, raiz em um mundo instável. E quando entendemos a origem, algo muda dentro de nós. A oração deixa de ser apenas proteção contra o medo. Ela se torna símbolo de resistência histórica, de coragem coletiva, de fé que sobreviveu ao colapso de impérios. Talvez seja por isso que sua história quase nunca é contada com detalhes, porque quando conhecemos a origem, a repetição deixa de ser automática, passa a ser consciente, intencional, e há uma diferença enorme entre repetir por hábito e repetir sabendo que aquelas palavras nasceram em meio ao caos, sustentaram pessoas em momentos extremos e atravessaram séculos intactas. No fim, a pergunta talvez não seja apenas de onde surgiu essa oração, mas sim, o que faz algo sobreviver por tanto tempo? Talvez a resposta esteja menos nas circunstâncias externas, e mais naquilo que permanece constante dentro do ser humano. A necessidade de acreditar que, mesmo quando tudo parece incerto, existe algo maior sustentando o invisível. E se essa oração continua viva hoje, não é apenas por tradição. É porque, de alguma forma, ela ainda fala com aquilo que existe de mais profundo em nós. E talvez, esse seja o verdadeiro mistério.